Nessa aula de hoje nós iremos trabalhar com o Virtual PC. Utilizaremos recursos do Virtual PC para criar uma máquina virtual, fazendo uso do recurso do Windows 98, e depois nós criaremos também o que nós chamamos de partição e formataremos também essa partição. A ideia é criar um HDzinho, onde nós vamos ter mais ou menos 40 GB e particioná-lo 20 GB para a unidade C, 20 GB para a unidade D. Eu não vou fazer uso dos recursos avançados do Windows 7, do Windows XP e do Windows 8. A ideia é utilizar os recursos bem básicos do Windows 98, que é o FDisk e também o Format. Vamos começar nossa aula. Então, para isso, nós vamos clicar embaixo no logo da Microsoft, no botão Iniciar. Na opção Pesquisar, nós vamos digitar Virtual PC. Se você colocar só as duas iniciais, ele automaticamente vai aparecer para nós aí. Eu vou utilizar o Microsoft Virtual PC. Eu não sou muito fã dessa máquina virtual, mas pra gente ela supre nossa necessidade e é o que nós usamos aqui na escola, portanto nós vamos trabalhar com ela. Mas se falar assim, Joel, eu posso fazer isso no Virtual PC ou de repente no VirtualBox, fique à vontade. Também não sou muito fã do VirtualBox, entre o VMware, Virtual PC e VirtualBox, eu acho que eu prefiro muito mais o VMware, eu acho mais interessante. Mas vamos trabalhar com uma ferramenta que a gente tem aqui na escola, que é o Virtual PC. Esse Virtual PC, eu posso criar máquinas virtuais, e em cima dessas máquinas virtuais eu posso também particioná-las. Ele está aqui usando uma mensagenzinha, eu vou dar só o continue para ele trabalhar normal. E aí nós vamos observar que ele está disponibilizando para mim a ferramenta, o Virtual PC Console, e uma tela de boas-vindas. Como nesse Virtual PC não tem nenhuma máquina virtual ainda criada, ele dá uma tela de boas-vindas onde eu posso criar minha primeira máquina virtual. No nosso caso, eu vou clicar no Next. Nessa opção do Next eu tenho três opções. Lógico que eu vou estar criando uma máquina virtual, levando em consideração que você já tem uma certa noção do Virtual PC. Então eu vou vir na opção Create e vou clicar no Next. O nome da máquina virtual, vou chamá-la de Win98. Onde que eu vou criar essa máquina virtual? Então eu vou selecionar a opção Browser, o botão Browser, e aí eu vou selecionar a unidade. Poderia criar no desktop, no computador. Na realidade eu vou criar na unidade C no computador. Nota que eu vou clicar na unidade C para mim trabalhar e vou abrir uma nova pasta para mim. Vou clicar em novo. Ele vai perguntar qual o nome da pasta que eu vou trabalhar. Nessa minha brincadeira eu vou criar MV de máquina, tracinho, e eu vou colocar aqui o Win. Vou colocar maiúsculo o W do Win, tá? Win-98, que é a máquina virtual que eu vou criar. Vou dar o Enter para ele pegar e entender que estou criando essa pasta. Observe que vai criar para mim a pasta e já vai acessar ela, eu já estou com ela aberta agora. O nome do arquivinho, vou clicar no salvar e ele automaticamente grava isso para mim dentro da pasta. Esse é o caminho que ele vai gravar para mim, Win98-VMC, que é a minha máquina virtual. Clico no Next, ele vai oferecer para mim alguns recursos básicos, ou seja, pré-definidos, de configurações. Não que eu fique preso a essas configurações, eu posso personalizar a configuração do meu gosto, mas ele sugere algumas configurações. No caso, eu vou trabalhar com 98 e vou deixar essa configuração selecionada. Clico no Next. Ele pergunta se eu quero usar a quantidade de memória sugerida ou se eu quero fazer um ajuste. Vou fazer um ajuste só para a gente ter uma noção. Clico em ajuste, observe que tem uma linha onde eu posso ajustar a quantidade de memória. Eu posso fazer isso manualmente por essa linha, tá? Eu posso digitar o valor. No meu caso, vou colocar 120 MB de RAM. O Windows 98 trabalha perfeitamente com essa quantidade de memória. Quanto ao disponível, observe que eu tenho 2.5 GB, né, de memória disponível. Se eu colocar uma quantidade alta também, depois que eu trabalhar com essa máquina virtual em uma máquina que não tem quantidade de memória suficiente, um computador que não tem memória suficiente, eu vou ter problemas na hora de abrir a máquina virtual. A versão 98 não trabalha com uma quantidade de memória alta, então não aconselho colocar muita memória. Mas se você for fazer para o 7, ou para o Windows 8, ou de repente para o XP, você fala, não, eu vou colocar 2.5 GB. Observe que se você colocar uma quantidade alta, você vai interferir também na quantidade de memória que tem na sua máquina física, sem ser a máquina virtual. E isso vai fazer também, de repente, dar problemas, ficar lenta a sua máquina. E se de repente você fizer essa máquina virtual levar para outro computador, se a máquina não tiver a quantidade exata de memória lá, não tiver uns 4 GB acima disso, que é o que eu tenho na minha máquina física,
sua máquina virtual não vai rodar, não vai abrir. Então, para não ter problemas, eu vou colocar aí 120 MB de RAM, para mim dá para trabalhar sossegado. Clico no Next. Ele vai perguntar se eu quero utilizar um HD existente ou se eu quero trabalhar com um novo Virtual Hard Disk, né? A1000 Virtual Hard Disk, é um novo HD. Vou marcar essa opção e vou clicar no Next. A partir de agora ele está sugerindo para mim um nome para o meu HD. Esse é o nome. Vou deixar esse nome mesmo. E ele está falando que eu tenho uma quantidade máxima que eu posso utilizar, que é 130 GB. E lógico, ele sugeriu 16. Na minha brincadeira aqui eu vou trabalhar com 40 GB, então vamos colocar 40 mil, né? 40 mil megabytes, que vai ser aproximadamente, não dá uns 40 GB, mas chega perto, uns 39 GB. Clico no Next, ele vai avisar que finalizou, clico no Finish, e a partir de agora eu tenho minha máquina virtual. Bom, a partir desse momento eu preciso inicializar a minha máquina virtual, então eu vou clicar no Start. Só que quando eu clico no Start, ele vai acusar um erro na inicialização. Esse erro é justamente porque eu não tenho nessa máquina virtual ainda instalado o sistema operacional, ou seja, como se eu tivesse um computador cru de tudo, HD vazio, sem nada, virgem, né? Sem nada no meu HD. Para que eu possa instalar alguma coisa que eu possa ter, é necessário fazer algumas configurações no Virtual PC. Então eu vou direcionar no menu, eu tenho um menuzinho em cima, e vou informar para ele que eu quero capturar uma imagem. Para capturar a imagem de instalação, eu tenho que informar onde essa imagem se encontra. Essa imagem está no meu computador, numa unidade C, dentro de uma pasta chamada instaladores. Então eu vou abrir a unidade C e vou procurar essa pasta chamada instaladores. Vamos lá, instaladores. Dentro da pasta instaladores eu tenho várias imagens, tá? Eu quero trabalhar com o Windows 98, seleciono ele e vou abrir. Lógico, 2 cliques eu clico no botão abrir. Essa pastinha aqui depois é necessário você ter uma semelhante com os arquivos de instalação. Vamos abrir e vamos reinicializar a máquina virtual. A partir de agora eu vou em Action e na opção Reset. Vou resetar a máquina virtual e ele vai reinicializar para mim. Observe que quando ele reinicializa, ele dá um boot a partir de agora pelo sistema operacional que eu estou dando boot, que é o Windows 98. Olha só. Se eu inicializar pelo disco rígido, lógico que ele vai dar erro, não tem nada instalado. Então é necessário inicializar pelo CD ruim. Seleciono a opção CD ruim, dou Enter. E aí vamos ter 3 opções. Novamente, nós vamos selecionar a opção do CD ruim, sempre fazendo uso do CD ruim. Vou dar um clique nele, eu dou Enter, desculpa o clique, né, porque o mouse não vai funcionar. Né? Vou dar um Enter. E ele vai inicializar para mim pelo CD ruim, dando um boot. Na opção do CD ruim, ou CD ruim, né, que nós temos aí, nós vamos ter alguns arquivos que ele cria numa pasta virtual. Ele começa pela unidade, ou seja, pela partição A, né? Ele reconhece a letrinha A, não que esse A seja do disquete, aquele famoso disquete antigo, né? Mas essa letrinha A é uma partição que ele disponibiliza, virtual. Tanto é que se eu colocar dir, vamos colocar tudo maiúsculo para ficar fácil de visualizar. Tá? Ó, se eu colocar o comando dir, der o Enter, eu vou visualizar todos os arquivos. Se eu colocar dir /w, eu vou visualizar esses arquivos. Um detalhe, o teclado ele não fica o padrão ABNT, ele fica no padrão norte-americano. Então o W não fica no lugar correto, ele vai ficar, se não me engano, nos 2 pontos, né? Não, no sinal de maior e o pontinho final, tá? O sinal de maior. Você pressiona ele, os 2 pontos mesmo. Coloco a barrinha e coloco W. Então a partir de agora eu consigo visualizar os arquivos divididos em colunas. Perfeito? O arquivo que nós vamos trabalhar é esse arquivinho onde está a setinha do mouse, que é o fdisk. Então, para começar a trabalhar com ele, eu tenho, lógico, que digitar esse comandinho. Vamos digitar o comando, tá? Fdisk e vou dar o Enter. Esse alerta que ele faz é para HDs grandes. Então, essa versão antiga aqui do sistema operacional, ele entendia que se fosse acima de 500 MB um HD, poderia fazer o que nós chamamos de faixa 32. Nós já falamos bastante sobre isso na parte de barramentos, né? Falando sobre velocidade de 8 bits, 16 bits, 32 bits, barramento utilizando recursos no HD NTFS. Então, que eu estou simplesmente confirmando aqui que eu quero utilizar o famoso FAT32.
Então vou dar o Enter para confirmar no S e ele vai entrar no menuzinho para mim. Nota que o menu é tudo sistema operacional DOS. Nesse menu eu vou poder criar uma partição, definir partição ativa, excluir partição e exibir as informações. Eu quero criar uma partição, então eu vou utilizar a opção 1, vou Enter. Essa partição que eu vou fazer é a partição primária, portanto é até a opção 1, só dar o Enter. Ele vai calcular, ou seja, está verificando cluster por cluster, para ver se minha máquina está perfeita, ou se o HD está perfeito. Como é uma máquina virtual, o HD também é virtual, provavelmente eu não vou ter problemas. Mas se você pegar uma máquina com HD com problemas, a gente falava com bad clusters, clusters defeituosos, tá? Clusters ruins, ele acusava um erro e ele voltava no início essa verificação. Bom, vou aguardar essa verificação, ele demorar um certo tempo, vou esperar ele fazer essa verificação. Após fazer a verificação, a gente dá continuidade. Vamos lá. Se eu estivesse fazendo um HD mesmo, uma máquina física, observe que na máquina virtual está demorando um pouquinho. Não fosse uma máquina mesmo, uma máquina física real, demoraria mais ainda. E se fosse um HD maior, note que esse HD é só de 40 GB, por exemplo. Se fosse um HD de 1 TB, aí demoraria muito mais. A nossa brincadeira aqui então é sempre um pouquinho rápido. De repente você pode olhar e pensar, nossa, tá lento, né? Mas ainda está rápido em comparação se fosse uma máquina mesmo, de verdade, um HD físico. Essa brincadeira aqui vai verificar cluster por cluster. E aí vocês devem lembrar da aula que eu passei para vocês em quadro também, explicando como que funciona o HD, como que é a parte de clusters, o que seria as trilhas, o que seria os clusters, como que funciona a parte de NTFS, como funciona a FAT32, FAT16. Essa parte nós vimos em sala de aula, então fica até mais fácil de trabalhar, de entender o que está acontecendo. Bom, deu 100%, terminou. Ele vai fazer uma pergunta se eu quero fazer uso de todo o espaço disponível. Não quero. Nota que eu quero 20 GB para o C e 20 GB para o D. Então coloco o N de não, pressiono o Enter. Ele vai recalcular, tá? Esse cálculo que ele está fazendo agora é em cima da porcentagem que eu estou utilizando, que é o 50%. Desculpa, ele vai fazer o cálculo no total para disponibilizar para mim selecionar a opção, que é o 50%. Falei errado a opção aí, ele não vai recalcular em cima de 50%, sim sobre o total, e aí ele pega e disponibiliza 50% para poder fazer uso. Vamos esperar ele recalcular aí pra gente. Enquanto isso, se você quer tomar um café, tomar uma Coca-Cola, bom, esse é o espaço total, não quero o total, então apago com backspace e vou colocar para ele, vou colocar 20.000, dou Enter, ele vai acusar para mim que eu estou utilizando na partição 1, que é a unidade C, né, partição primária do DOS, em uso 50%, embaixo da partição primária do DOS criada, tecla ESC para continuar, pressiono o ESC. Vamos agora criar de novo, tá? Vamos pressionar a opção 1, já está o 1 selecionado, dou só o Enter. Eu vou criar a partição estendida do DOS, que vai ser a unidade D, então vou digitar o número 2 e vou pressionar o Enter. Ele vai fazer uma verificação, ele vai estar um pouquinho mais rápido, porque está verificando 50% restante, não 50% do C, mas sim 50% do que eu vou utilizar para a unidade D. E lógico,
por ele verificar só 50% do espaço disponível, ele verifica de forma mais rápida. Vamos aguardar a verificação dele. Ele verifica cluster por cluster, quadrinho por quadrinho. Legal. Esse é o espaço, o tamanho dele. Vou deixar esse tamanho sugerido, dou Enter. Ele vai acusar para mim que agora tem a partição 2. Concluiu. Vamos pressionar o ESC. Ele vai verificar a integridade. Infelizmente ele tem que fazer isso, é padrão. Ele sempre passa por isso, tem que aguardar novamente. Vou pressionar o Enter para confirmar o espaço que eu quero. Ele acusou a letrinha da unidade que foi criada. Vou pressionar o ESC embaixo para poder fechar essa janela. E vou definir uma partição ativa a partir de agora. São dois. O que é definir a partição ativa? Quando eu instalo um software, Windows, qualquer software que eu instalar, ele vai inicializar pela partição principal. Lógico, no nosso caso sempre é a partição C. Eu vou informar para ele simplesmente isso, que eu quero a unidade C como partição ativa. Então eu vou pressionar o Enter, desculpa, eu vou digitar o número 2, que é a partição que eu tenho que definir, e o Enter para selecionar essa partição. Ele pergunta qual é a partição, vou colocar o número 1, que é a partição 1, no meu caso, eu quero que fique ativo, e vou pressionar o Enter novamente. Olha, partição 1 ativa, tecla ESC para continuar, pressiono o ESC, e a partir de agora eu terminei de montar a partição usando o FDIS. Se nós pressionarmos o 4 e dermos o Enter, nós vamos visualizar as partições que foram criadas, olha só. Então, a partição estendida do DOS contém unidades lógicas. Deseja exibir as informações? Sim. Ele vai mostrar para mim aqui que a unidade lógica é a unidade D. Tá? Esse 100% é o espaço total dos 50% que tinha, não 100% total do HD. Legal? Pressiono o ESC. Tá? Para sair fora disso, pressiono o ESC de novo. Observe que vai fazer um alerta que eu tenho que reinicializar o sistema para que essas configurações realmente tenham valor. Pressiono o ESC para finalizar. Vou em Action. E aí eu uso o recurso do Reset. Então a partir de agora eu vou reinicializar o meu sistema. Nota que a unidade C, ou seja, a partição C e a partição D foram criadas. Mas é necessário, além de criar, formatar. Não existe as trilhas, não existe nada pronto ainda, só a unidade C. Então observe que eu tenho aqui inicializar do CD-ROM, do CD-ROM, né? Inicializar do disco rígido. Vamos escolher do CD-ROM e vamos trabalhar com a opção computador com suporte CD-ROM. Nós temos que formatar ainda a unidade C e a unidade D. Vamos falar sobre isso agora. Nota que vou digitar o comando, vou colocar maiúsculo novamente, tá? Só não que vai interferir, só para poder ficar fácil de visualizar. O barra W, eu vou visualizar os dados que eu tenho no A, mas eu não tenho o comando format, não está aqui. Esse comando format está dentro da unidade do ele cria uma espécie de disco virtual também para o CD-ROM. Nota que agora eu tenho a unidade C e também a unidade D. Então o CD-ROM passou a ser letra E. Como passou a ser letra E, é necessário então agora nós deixa eu só pegar os dois pontos, vai ser no C cedilha, porque o teclado muda de configuração, não esqueça disso. Pressiona o Shift e o C cedilha, isso é os dois pontos, tá?
Eu vou digitar o C dois pontos, dar o Enter. Ele vai mostrar lá para mim a unidade, a partição. Se eu der um dir, ele vai dar erro, porque não existe trilhas, não existe nada nele ainda. Então eu vou só dar o F de falhar, ó, serve que eu estou pressionando o F de falhar, para abortar isso, ó. Se eu colocar D, dois pontos, nota que é o Shift e a C cedilha. C cedilha, né? E se eu der um dir também, vai dar erro. Perfeito? Portanto, eu vou pressionar o F de falhar, ó, até ele abortar para mim. É necessário formatar, criar as trilhas. Então, para isso, eu tenho que acessar a unidade E. Essa unidade E, eu vou acessar, é onde estão os dados do CD-ROM. Então, se eu colocar dir barra W, nota que o barra ele vai ser os dois pontos e ponto e vírgula. E o W para poder visualizar em colunas, olha só. Eu tenho várias pastas, a pasta Win98 a gente tem o formate. Coloco CD, espaço, Win98. Porque eu vou abrir essa pasta onde está a setinha do mouse. Dou Enter. Dentro dessa pasta eu tenho vários arquivos. Vamos dar um dir primeiro, dir barra W. Olha só os arquivos e olha lá o formato. Esse arquivinho que eu vou fazer o uso dele agora. Eu vou colocar formato para criar as trilhas, tá? C, dois pontos, não se esqueça, Shift, tá? E C cedilha, para poder colocar os dois pontos, senão não aparece. Ele pergunta se eu quero formatar, sim, é o que eu quero. Aperto a letra S e pressiono Enter. Então, a partir de agora, estamos formatando o HD. Nota que vai demorar um determinado tempo, isso é normal, justamente porque eu estou fazendo uma máquina virtual. E outro detalhe, da mesma forma que eu estou formatando a unidade C, é necessário também formatar a unidade D. Eu não vou esperar muito tempo, senão o arquivo vai ficar muito grande. Então eu vou finalizar por aqui. Depois você vai fazer a mesma coisa, formate D dois pontos, para criar a formatação do D, tá? Então por hoje é só. Essa é a videoaula que eu estou disponibilizando para vocês, espero que seja útil. Qualquer coisa, é só me procurar na escola e a gente troca alguma informação, tira alguma dúvida. Muito obrigado, pessoal. Tchau.